Olá! Nessa nossa primeira aula de fato, o vídeo anterior foi apenas uma introdução sobre o que a gente vai fazer, eu vou começar, como eu tinha dito, a abordar a questão das nossas falhas do nosso raciocínio. Como um primeiro exemplo, eu vou usar o primeiro exemplo que eu sempre usei nas minhas aulas de TAD, que é um problema de lógica usando um baralho especial. O problema, para quando a gente entende a lógica dele, ele é bastante simples. Mas a gente vai ver que ele tem algumas surpresas. A questão é a seguinte. Suponha que eu tenha esse baralho, onde todas as cartas, eu sei que não há dúvidas disso. De um lado eu tenho letras, do outro lado eu tenho números. É um baralho especial, ele foi montado assim, você verificou todas as cartas são de fato assim. Além disso, alguém conta pra gente que talvez tenha uma regra adicional que esse baralho pode talvez seguir. A regra é a seguinte. Sempre que houver uma vogal de um lado, do outro lado, o número seria sempre um número par. Ok? A gente não tem certeza se essa regra é verdadeira, a gente gostaria de verificar. Então a gente pega 4 cartas dele e põe sobre a mesa. E as cartas me dão várias situações. As cartas que aparecem sobre a mesa são: uma é a carta com a letra E, a outra é a carta com a letra K, a terceira é a carta com o número 4 e a última é a carta com o número 7. E, K, 4 e 7. Uma vogal, uma consoante, um número par, um número ímpar. A pergunta é: dentre estas cartas, quais delas, todas, nenhuma, algum conjunto, poderia mostrar que a regra que eu estou testando está errada? A regra, lembrando de que se eu tenho uma letra que é uma vogal, do outro lado o número é sempre par. Quando essa pergunta foi feita no primeiro experimento em que eles fizeram essa pergunta, os pesquisadores achavam que as pessoas, em geral, até que tinham uma boa chance de acertar. O que eles observaram é que muito poucas pessoas conseguiram, acho que, se eu não me engano, menos de 5% das pessoas conseguiram dar a resposta certa. Qual você acha que seriam as cartas certas que poderiam provar que a regra está errada? Ou seja, me dar um contra-exemplo onde o sempre é provado errado. Bom, se você é como o maior grupo que fez esse experimento, você respondeu as cartas E e 4. O segundo maior grupo respondeu apenas a carta E. E apenas 5 pessoas em 128, se eu não me engano, responderam as cartas E e 7. Bom, vamos ver o que está acontecendo. A carta E, basicamente, quase todo mundo, a grande maioria, nunca é todo mundo, concorda que pode provar que a regra está errada. Porque se você virar a carta E e tiver um número ímpar do outro lado, acabou, a regra estava errada. Ela é fácil, tranquila, praticamente todo mundo aponta a carta E. A carta K, algumas pessoas apontam como podendo mostrar que a regra está errada. Mas a regra dizia apenas o que acontecia se um lado for uma vogal. Ela não dizia nada sobre o que acontece se um lado for uma consoante. Em vogais, sempre pode ter par do outro lado, mas isso não quer dizer que sempre que é par vai ter uma vogal. Porque quando for uma consoante, pode ser que tenha vogais, pode ser que tenha um número par, pode ser que tenha um número ímpar. A gente não sabe. Então a carta K não pode provar. Vamos chegar na carta 4, que é uma bastante popular. Ela pode provar que a regra está errada? Se eu virar e tiver uma vogal do outro lado, eu tenho um exemplo da regra funcionando. Mas se eu tiver uma consoante, eu caio no mesmo caso da K. Não prova que a regra está errada. Não prova nada. Então a carta 4 não é capaz de provar que a regra está errada. Já a 7, se eu virar e tiver uma vogal do outro lado, aí, de fato, a regra está errada. Da mesma forma como na E. Então a resposta certa são as cartas E e 7, as quais são escolhidas por uma parcela muito pequena de pessoas, tanto no experimento original, quanto também quando eu pergunto para várias classes para qual eu já apresentei esse problema, a grande maioria das pessoas não acerta.
Ou seja, nesse e nos próximos vídeos, se você não acertar, você não precisa nem ficar com vergonha. Significa apenas que você é ser humano e, como todo ser humano, ou a grande maioria deles, você naturalmente erra nesse tipo de problema. É óbvio que ao gravar esses vídeos eu estou escolhendo exemplos que eu sei que a maior parte das pessoas erra. O porquê a gente erra não é claro. Algumas pessoas acham que a gente erra porque a gente cometeria, nesse caso, o que a gente chama de viés de confirmação. A gente gosta de procurar casos que confirmam a regra. A E e a 4 podem confirmar a regra. Mas o que foi pedido foram casos que mostram que a regra está errada. Ou seja, o nosso cérebro poderia estar tentando fazer algo que não foi o pedido pela questão. Outra possibilidade, que talvez valha para algumas pessoas, é que as pessoas podem simplesmente ter tido certa preguiça mental, nem prestaram atenção direito no problema, e como a regra fala de vogais e números pares, me apontaram as cartas que tem uma vogal e que tem um número par. Qual o motivo? Eu não sei. A questão do motivo pelo qual a gente comete tantos erros quanto a gente vai ver que a gente comete, eu vou discutir vários vídeos mais pra frente. Neste caso específico, essas são duas das possíveis explicações. Elas se encaixam em um conjunto maior, em uma explicação mais geral, mas exatamente o que está acontecendo nesse caso não é muito claro. O fato é, e que eu quero que vocês aprendam já a partir desse vídeo, é que a gente deve desconfiar da nossa habilidade natural de chegar a conclusões. Próxima aula, próximo vídeo, eu vou trazer outro problema, conhecido como problema da Linda. Até lá, até mais.